Olá, então, bem-vindos novamente ao nosso curso Covid-19, Protegendo-se no Ambiente de Trabalho. Lembrando, então, que esse curso ele é inspirado no curso americano e que é uma iniciativa do Departamento da Saúde Pública junto com o SESMIT, o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, do Hospital das Clínicas de Botucatu. Bom, nós vamos estar entrando agora no módulo 2, que é avaliar o potencial de exposição ao Covid-19 no local de trabalho. Então, para que a gente avalie um risco, a gente precisa entender o que é um risco, né? A gente sempre fala que tem risco de queda, risco de incêndio, a gente ouve falar, risco de explosão, mas o que é um risco? Bom, imagine então que você estende uma corda pelo chão da sua sala e você caminha sobre ela. Em algum momento você desequilibra. Você pode cair? Pode. Você vai se machucar se você cair fora da corda? Não, porque você está com a corda diretamente no chão. Então, seu pé vai pisar no chão e você não vai cair, né? Não vai ter uma gravidade maior. Mas no caso dessa corda estar a 10 metros de altura e você andando sobre ela, se você desequilibrar, você poderá cair. Sim, você irá se machucar muito, né? Ela está a 10 metros de altura. Então, veja que um risco ele depende da probabilidade de acontecer alguma coisa e se acontecer, quão grave isso vai ser. Então, às vezes as pessoas se enganam a respeito do risco e aqui está um exemplo clássico disso. Nós temos aqui uma cidade A, onde nós temos 1.000 acidentes ano. E nessa cidade ocorre uma morte por acidente, totalizando então 1.000 mortes por ano. A cidade B ocorre, tem uma probabilidade de acidente de 0,1 acidentes ao ano. E ocorre, então, 10.000 mortes por acidente quando esse acidente ocorre, porque é um acidente muito grave. As pessoas poderiam pensar, é melhor morar na cidade A, porque apesar de ter bastantes acidentes, né, não são tão graves. Ou a pessoa poderia se enganar também e falar, olha, eu prefiro morar na cidade B, porque é muito difícil de acontecer um acidente, né? Mas veja que como o risco é a probabilidade de algo acontecer vezes a gravidade disso, né, o risco é o mesmo de se morar nessas duas cidades, né? Tem ali um risco de 1.000 mortes por ano nas duas cidades. Então, aqui, veja esse gráfico da matriz de risco. Nós temos, então, que quanto mais catastrófico, né, mais complicada for a consequência e mais provável de acontecer, maior é o risco. Então, nós temos ali no item E e 5, né, algo muito provável de acontecer e algo que, se acontecer, seria catastrófico. Então, ali, o risco é o maior de todos. Aqui, pulamos agora esses conceitos básicos para realmente a nossa aula. Então, vamos lá, né? Sobre o Covid-19, né? Como que eu posso saber se o meu local de trabalho ele tem uma exposição alta ao Covid? Podemos começar com algumas perguntinhas, né? Primeiro, o seu local de trabalho requer um contato próximo com uma pessoa potencialmente infectada com coronavírus? Se sim, então tem uma alta taxa de exposição. Há tarefas específicas no seu trabalho que requerem contato próximo, repetido, ou contato estendido com uma pessoa suspeita ou confirmada de Covid? Veja, então, nós estamos tratando de duas palavrinhas mágicas aqui. Primeiro, proximidade da fonte de exposição. E segundo, o tempo despendido próximo à fonte de exposição. E é isso, basicamente, que faz um risco elevado. Quanto mais próximo você estiver de alguém com Covid, e quanto mais tempo você passar ali, ou várias vezes, né, ter vários contatos com essa pessoa, mais fácil de você pegar a doença, né?
Existe ainda uma outra perguntinha que a gente pode fazer, né, a respeito da exposição no seu local de trabalho. A disseminação do vírus na comunidade inclui casos no seu local de trabalho? Então, essas são as perguntinhas-chave para a gente começar a analisar o risco de exposição que nós estamos, né? Nós também podemos ter algum contato indireto com o vírus. Nós podemos ter contato com pessoas que tiveram contato com o vírus. Essas pessoas vivem, estudam, trabalham e ali em locais onde podem ter contato com o vírus. Por exemplo, você pode ter um médico que é membro da sua família, né? Ou enfermeira. Ou ainda, você poderia ser um paciente, né? E estar ali na mesma sala com alguém que você descobriu que estava infectado, né? Ou ainda você ter ali um parente que compartilhou o mesmo transporte ou elevador que uma pessoa que descobriu-se depois de estar infectada. Então, existem essas situações de alto risco, né? Para os trabalhadores da saúde, né, a situação mais complicada seria se eles tivessem atendido alguém que depois foi confirmado tendo Covid-19 e não utilizaram as medidas de proteção adequadas, porque não sabiam ou não tiveram treinamento para, né? Então, ali seria o principal problema para a área da saúde, né? Mas também existem situações de risco, por exemplo, familiares e pessoas que têm estado no mesmo lugar que um caso, né, confirmado, uma pessoa que apresentava sintoma, numa distância menor que 2 metros e durante um tempo de pelo menos 15 minutos, né? Então, se você vive com uma pessoa, né, que essa pessoa teve um contato dessa magnitude, aí então é uma situação de risco complicada para você. Vamos dar uma paradinha aqui e dar uma analisada, então, já que estamos falando de tempo de exposição e de distância. Bom, esse vídeo, né, ele mostra um experimento realizado no Japão. Tá? Nós temos ali câmeras, certo? E também nós temos lasers, tá? Esses lasers vão ser utilizados para verificar, para a gente poder visualizar as partículas. Estão vendo as partículas? Nós vamos analisar, então, com esse vídeo, as micropartículas também, né? Não apenas a macropartícula. Então, quando uma pessoa espirra, veja ali uma quantidade grande de partículas sai. Essas partículas maiores, elas vão rapidamente ao chão, certo? Mas o que os nossos olhos não conseguem ver é que além dessas partículas maiores, existem partículas menores que ficam suspensas no ar. Veja agora por um outro ângulo, você vai ver essas partículas menores se espalhando. Aqui, ó, por outro ângulo, nós conseguimos ver essas partículas menores se espalhando. Isso não acontece apenas quando a gente espirra, mas quando a gente conversa próximo a outra pessoa, também, né, existem essas emissões de partículas. Por isso, então, né, o distanciamento entre pessoas é muito importante. Respeitar o distanciamento e utilizar as máscaras. Aqui nós vamos ter um ambiente onde uma pessoa espirrou ou tossiu, né? Veja ali que as partículas maiores, que estão em verde, azul e amarelo, vão rapidamente ao solo. As partículas em vermelho, que são essas micropartículas,
elas ficam no ambiente. E elas ficam no ambiente durante um bom tempo. Veja aqui só essas micropartículas. Então, a pessoa tossiu, e essas micropartículas ficaram circulando nesse ambiente fechado durante 10, 15 minutos e até 20 minutos. Por isso, então, a importância de se utilizar a máscara e manter o distanciamento social. Então, ficar próximo de alguém a menos de 2 metros, né, durante um tempo prolongado, aumenta o risco de exposição ao Covid-19. Nós temos alguns cenários, né, de exposição ao vírus aqui. Tem alguns cenários do governo espanhol, e ele fala o seguinte, né, que nós temos um cenário de exposição de risco, que seria ali principalmente para trabalhadores da área da saúde, que tem contato com pessoas sintomáticas. Uma exposição de baixo risco seriam ali pessoas que, por exemplo, trabalham num laboratório, né, que é um ambiente controlado e que tem ali algum contato com o vírus, mas indiretamente. Aqui eu vou abrir um parêntese, um asterisco, que nós vamos discutir mais tarde, a respeito de trabalho em laboratório. E também temos o cenário de baixa probabilidade de exposição, ou seja, uma pessoa que não vai entrar em contato praticamente com o vírus, seria principalmente uma pessoa que trabalha numa área administrativa. E ainda esse documento ainda fala a respeito dos EPIs, né? Cada situação teria ali que usar o seu equipamento de proteção, ou seja, numa situação de risco, a pessoa teria que estar bem paramentada, uma situação de risco baixo, menos paramento e assim por diante, sem precisar de paramento, por exemplo, uma situação de baixa exposição, de baixa probabilidade de exposição ao risco. Então vamos dar uma olhada no que a OMS fala para a gente. Então, a OMS também divide os riscos em categorias de exposição. Nós temos, por exemplo, uma baixa exposição de risco, que seriam trabalhadores que fazem trabalhos ou tarefas sem contato próximo ou frequente. De novo, essas duas palavrinhas, contato próximo ou frequente com o público em geral. Ou seja, não precisa ser ali, né, pessoa que seja conhecida de ser suspeita ou estar com Covid. E aí é uma baixa exposição de risco, certo? Contato com o público em geral e colegas é mínimo, então praticamente não tem contato com ninguém. Essa é uma baixa exposição de risco. Uma média exposição de risco, existe, então, um contato frequente e próximo com o público em geral, né? E não necessariamente a pessoa precisa ser conhecida de estar suspeita, né, ou ter adquirido a doença. Então, no seu trabalho, se você trabalha ali com um contato próximo com colegas, né, se existe uma tarefa que requer que você esteja muito próximo com algum colega, ali já tem, então, um risco de exposição médio, né. Também nós temos algum cenário que, no caso da transmissão não ser comunitária, que é uma transmissão não comunitária, quando ali na região praticamente não existem casos de Covid, e só quem vem de outra região que tem Covid é que vai transmitir a doença. No Brasil, nós já passamos desse fato, né? Então, a transmissão no Brasil já é comunitária, ou seja, já está espalhada pela comunidade, né? Então, no caso, né, se não fosse, né, se a transmissão não fosse comunitária, quem retornasse de uma área comunitária também estaria ali exposto a esse risco médio. Mas, repito, no Brasil nós já passamos dessa fase, ou seja, aqui a doença já está espalhada no público. E também uma alta exposição de risco. O que seria uma alta exposição de risco? Né? Se você tiver um contato próximo, né, frequente ali com uma pessoa conhecida de estar com a doença ou ser suspeita da doença, né?
Então, principalmente trabalhadores da saúde, né? Mas não precisa ser só trabalhadores da saúde, existem serviços fora da saúde que também têm uma alta exposição de risco, como, por exemplo, transporte das pessoas conhecidas, né, de ter o vírus ou ser suspeito, né, um veículo fechado sem separação entre motorista e passageiro. Então, se você está levando essa pessoa para o hospital, você sabe que ela tem Covid, então é uma alta exposição de risco, né? Existem alguns serviços domésticos também, né? Por exemplo, um empregado ou mesmo um cuidado domiciliar para a pessoa que tem o Covid-19, então aí já é uma alta exposição de risco. Então, como podemos perceber, né, no mesmo local de trabalho, podem haver tarefas com diferentes níveis de risco, né? Por exemplo, eu faço conserto de alguns aparelhos médicos que têm ali, que são utilizados para pessoas com o Covid. Mas no mesmo lugar de trabalho existe um colega de serviço meu que não toca nesses aparelhos. Então, o risco meu e dele, né, de contrair a doença é diferente, né? Se você trabalha na área da saúde e você coleta o exame de swab, né, que você coleta ali para saber se a pessoa tem, ou seja, outro teste, que seja para confirmar a COVID, o seu risco é maior do que uma pessoa no mesmo local de trabalho que não realiza esse serviço. Então, diferentes trabalhos ou tarefas podem ter níveis de risco diferentes, mas também existem diferentes trabalhos, né, que podem ter níveis de risco similares. Então, a avaliação de risco deve considerar o ambiente em que a gente se encontra, né, é um ambiente hospitalar ou não, está totalmente fora dessa área, a tarefa que a gente vai executar, né? Você vai lá fazer esse exame de verificação do vírus, né? Então você vai ter que entrar em contato com uma pessoa suspeita, ou não, ou você só faz a limpeza de um local próximo, né? E a ameaça, né? Se ela existir, se tiver ali o vírus e os recursos disponíveis também, né? Você tem equipamento de proteção, né? Você foi instruído de como utilizar esse equipamento de proteção, isso é muito importante também. Lógico que algumas coisas, né, facilitam, né, podem afetar o risco, por exemplo, a idade avançada, né, ou algumas outras características genéticas ou de saúde, né, podem influenciar no risco, porque podem tornar você uma pessoa com um alto risco por conta da gravidade. Ali já não é mais probabilidade, mas se você pegar a doença, né, você pode virar óbito. Então, o risco para você aumenta, porque você tem uma dessas características. Aqui existem alguns exemplos, então, de local com um alto potencial para exposição, né? E qual seria, então, um lugar que tem alto potencial para exposição? Principalmente os lugares que são geradores de aerossóis, né? Se você está numa situação em que geram aerossóis, né, que são partículas bem pequenas, né, que podem ser levadas pelo ar, né, ali, então, seu potencial de exposição é alto. Exemplos desses locais de trabalho são pessoas que trabalham na área da saúde ligada exatamente para a área de COVID, então ele atende ali, faz aspiração, faz intubação, extubação, broncoscopia, né, em pessoas que são suspeitas ou têm COVID, né, faz a indução de escarro, né, até mesmo procedimentos odontológicos, os dentistas então não estão fora dessa lista, né, de alta exposição, alto potencial para exposição. E os laboratórios, né, como eu falei, que eu abriria um parênteses, então apesar de ser um ambiente controlado, na maioria dos casos, o risco ser de baixa exposição,
existem alguns procedimentos, né, como a centrifugação, que podem levantar aerossóis. Aí, nesse caso, se é realizado algum desses procedimentos, o potencial para a exposição viraria alto, né? Não seria mais baixo. Outro profissional que também está diretamente ligado ali a um alto potencial de exposição são os profissionais que realizam, né, procedimentos em corpos já de pessoas que confirmadas com Covid. Então, salas de autópsias são locais, então, de alta exposição. Também existem outros locais onde podem virar, né, alta exposição, no caso de não ter um ambiente controlado ou a doença se espalhar, como, por exemplo, prisões, né, centros de tratamento de drogados. Então, se o ambiente começa a se tornar um ambiente infectado pelo vírus, o potencial de exposição aumenta de médio para alto. E um exemplo, então, de baixo potencial para exposição seria quem trabalha ali em um local bem reservado, trabalha numa área administrativa, não precisa ter contato com o paciente, não precisa ter contato com o público em geral, né? Então ele fica ali bem isoladinho e acaba ali tendo um potencial de exposição baixo. Então, se você trabalha num hospital, por exemplo, nós temos vários cenários no hospital, como eu disse, então a área de trabalho, a gente pode estar no mesmo local, mas ter riscos diferentes, né? Então, você pode estar no hospital e trabalhar na área COVID, ou você pode estar no hospital e trabalhar como um oficial administrativo. Então, o risco, né, tem que ser diferente para essas duas pessoas. Podemos, então, existem algumas tabelas que classificam o risco, além do risco alto, para um risco muito alto. Então, classifica o risco alto ali para médicos, enfermeiros, paramédicos, né? Pessoas que trabalham ali com pessoas suspeitas de Covid, né? Mas um risco muito alto para esses mesmos profissionais, mas que trabalham numa área onde já são conhecidos, né? Que já é conhecido que existem pacientes contaminados. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Para mais informações, então, acessem os sites que os links estão aqui. E até mais.